sobre desperdício de alimento em toda a cadeia, desde a produção até a sua casa, onde você joga aquele tomate que estragou, aquele alimento que estragou fora, você já poderia suprir a necessidade dessas 805 milhões de pessoas, sem necessidade de produzir nenhum grão, nenhuma fruta, nenhuma hortaliça, nem nada. Já existe isso. Então, são mais alguns desafios que a gente teria que enfrentar. A agricultura familiar. 80% poderá vir do aumento da produtividade. Ou seja, temos que tentar produzir mais com menos custos ambientais e melhor. Não é? A taxa de crescimento dos rendimentos dos cereais tem declinado. Não é? Declinou de 3,2 em 60 a 1,5 em 2000. O desafio é reverter esse declínio da taxa. Não é? Isso tem erosão, mudanças climáticas, tudo isso também causa. Né? Mudar os padrões naturais de consumo por padrões mais saudáveis. Né? Investimento em recursos de desenvolvimento, P&D também, pesquisa, continuando sempre nos mais produtivos por taxas entre 30% a 70%. Mais investimento privado em agricultura, para superar o grande espaço nos rendimentos agrícolas. Eu gostaria de deixar essa mensagem, não é? Porque a gente fala de mudanças climáticas, mas com isso as mudanças climáticas estão associadas ao nosso futuro, estão associadas à nossa alimentação, que é o básico de todos, não é? E estão associados também a uma forma da gente poder superar uma das maiores tragédias da humanidade, que é a fome. Não é? Então isso é o que a FAO tem lutado, é o recado que a FAO gostaria de passar, é o recado também de dizer que o Brasil, aumentando sua produtividade agrícola, mas sua produtividade, uma boa parte, já vai para a exportação. Mas melhorando as políticas, melhorando uma forma de distribuição, conseguiu superar a fome, ainda é 5%, mas poderá baixar. Agora já existem formas de detectar onde estão os problemas mais graves e básicos, não é, dos bolsões, mas é possível isso. Então, mudanças climáticas, alimentação, crescimento da população, escassez de água, não é? Tudo isso está num bolo do grande desafio que nós temos que levar até 2050. E esse seminário é um seminário chave para, em todos os lugares do mundo, em Rondônia, seja na China, seja em qualquer lugar, a gente possa discutir e encontrar soluções viáveis para tudo isso. Muito obrigado, e aqui está o nosso site, www.fao.org, é o site mundial. Lá tem informações em inglês, francês e espanhol. Alguns são em português. Mas o site do Brasil, nós temos um site. É o mesmo que está ali, só que a gente bota um .br. Nesse site do Brasil, nós temos o relatório bem detalhado sobre o que eu falei agora, a situação da segurança alimentar no Brasil. Nós temos sobre mudanças climáticas, informações muito importantes na agricultura, porque a gente trabalha mais na área de agricultura. Né? Então tem essas informações e, mais uma vez, muito obrigado. Sem mais delongas, nós vamos partir para os debates, porque nós já estamos um pouquinho atrasados, começamos um pouco atrasados. Estamos ao vivo para todo o Brasil por Hangout, né? Através da competência do trabalho do Dr. Robert Bal e da nossa equipe. www.revistaecturismo.com.br. Então nós vamos ser, para cada debatedor vai fazer uma pergunta apenas, objetiva, com 1 minuto e meio no máximo, porque nós temos uma sequência de conferências e nós queremos seguir mais ou menos religiosamente o horário que está atrasado. Então começamos aí com a Mara Valverde, que vai fazer a sua primeira indagação para o nosso debatedor. Se tiver, naturalmente, se não tiver, fica à vontade. Queria dar uma contribuição. Bom dia a todos e todas. Eu achei super importante esse desafio. O Brasil está dando exemplo para o mundo e a gente já acompanha. Eu gostaria de saber a relação que existe entre o crescimento populacional e a preocupação com a produção de alimentos.
Dr. Nobel Aires de Moura, ex-deputado federal, médico conceituado na cidade de Ariquemes. O professor fez uma pergunta que eu quero reforçar, porque pelo que eu entendo e assisti essa palestra, o aumento da população é um dos problemas maiores. Está lá no gráfico ali. Até o ano 2050. Então não cair naquele problema malthusiano, né? Da produção de alimentos crescer em ordem aritmética e a população em ordem geométrica. Eu fiz 8.000 cirurgias de laqueadura no estado de Rondônia, nesses últimos 30 anos. Convicto que a população tem que ser dimensionada. Gostaria de estender essa pergunta do professor e também falar de Josué de Castro, que eu acho que ele exacerbou essa palavra fome. O Josué de Castro criou Geopolítica da Fome, série de livros que eu estudei ao longo da minha vida, e o governo atual, que é de esquerda, aproveitou aquele discurso dele e tem gravíssimos erros conceituais, como aquele, por exemplo, ele fala que a proteína produzida pelo rico controla a população e que a proteína que iria para a formação de espermatozoide, óvulo, etc., no pobre, ela aumenta a população, que é uma grande asneira no aspecto científico, né? Obrigado. Bem, vamos puxar mais duas perguntas aqui, depois os professores. Dr. Silvio Persino, professor da Universidade Federal de Rondônia e assessor da presidência da FEComércio. Esse microfone é em ordem, doutor. Não, como eu sou economista, eu não posso deixar de puxar para o lado econômico, né? Na realidade, há um problema grave quando a gente fala em fome, que fome é uma coisa que só existe quando se tem cataclismos, quando se tem problema. O que existe na realidade, o que a gente chama de insuficiência alimentar. Mas a minha pergunta diz respeito muito mais à questão de que, na medida que se deseja aumentar a produtividade, obrigatoriamente se tem que buscar trabalhar com grandes faixas de terra, não com a pequena propriedade. Então, nesse caso, eu pergunto se não há uma certa incoerência na defesa da pequena propriedade e na necessidade de maior produção de alimentos. E também, eu não posso deixar de perguntar se o senhor acredita que pode existir o término da fome sem crescimento econômico. Doutor Luiz, por favor. Bom dia. Bom, como jornalista, jornalista é aquele grande especialista que pode falar muito sobre qualquer coisa sem entender absolutamente nada, né? Então eu vou tentar ser breve aqui e vou me restringir àquilo que eu entendo. Sou jornalista de economia, sou de São Paulo, trabalho cobrindo agricultura e agronegócios há 10 anos. E tem uma longa caminhada aí também, inclusive em parceria com a FAO, aí, como o Gustavo falou, trabalhando nesses temas da fome e da agricultura. Então eu queria fazer a seguinte pergunta, Gustavo. Você apresentou aqui algumas coisas que suscitam a preocupação de todos nós que estamos aqui, que é a questão da escassez de água, as mudanças climáticas, né, e todas as mudanças que elas vão gerar sobre a agricultura, a volatilidade nos preços dos produtos agrícolas, né, e a própria insegurança alimentar. E é engraçado que o pequeno agricultor, o agricultor familiar, ele é o mais vulnerável a essas 4 coisas do meu ponto de vista, né? Quer dizer, é aquele que mais tem dificuldade de se proteger contra altas e baixas de preços, é aquele que tem, por incrível que pareça, a fome no mundo, ela é muito mais presente na zona rural do que na zona urbana, quer dizer, no próprio lugar onde se produz o alimento, onde a fome persiste, na África e na Ásia, né?
As mudanças climáticas vão trazer essas alterações. Eu acredito que a possibilidade de um agricultor familiar mudar de cultura, mudar suas tecnologias ou mudar de região para continuar produzindo são menores que os grandes produtores, né? E escassez de água nem se fala. Então eu queria saber, quer dizer, esse paradoxo aí, como é que você acredita que a gente possa reduzir essa vulnerabilidade, né, essa exposição tão grande para os nossos agricultores familiares a essas macro tendências que são riscos que você apresentou aqui, que vão atingir, sobretudo, justamente os agricultores familiares? Muito obrigado. As perguntas aí muito importantes, interessantes. Vou tentar responder aos pouquinhos, para que a gente possa, se puder, voltar um pouco aí, já até que eu vou falar em alguns temas. Mara, muito obrigado. Sua fala foi muito interessante, muito encorajadora, não é? Um dos temas que a gente trabalha também é sobre a diversificação da agricultura. Uma das diversificações, eu venho de um estado que não é agrícola, né? Um estado na federação que é um estado urbano, e a produção agrícola, eu acho que é 1% hoje da produção do estado, mas é um estado que tem o turismo em suas áreas como importante nas áreas rurais, não é? Estratégicas. Então, eu acho que tem uma ligação dessa forma, se trabalhar o turismo, que se mantém essa população que está no campo, que produz alimentos, e que tem a sua forma de trabalho, e o turismo é uma delas, né? Pedro do IFAM, a insegurança alimentar na África, e eu aproveito para responder algumas outras questões. Vou pedir aqui só licença de voltar a um slide que eu não gosto, porque ele é ruim das pessoas verem. Deixa eu só mostrar aqui. É verdade, eu não quis falar muito, porque eu estava preocupado com o tempo, mas agora nas perguntas a gente pode aprofundar. O Pedro pegou bem. Olha a África aqui, ó. Isso aqui é a África subsaariana, é abaixo do Saara. Se a gente for ver um mapa aqui nosso, deixa eu só mostrar antes, né? Aqui estava em 90 e 92, 182,1, foi para, em contramão de todos os dados de todas as regiões, foi para 226,7. E aqui está o nosso mapa. Opa, deixa eu ir aqui. Vou voltar. Aqui está o nosso mapa e mostra claramente essa área aqui, que é a área do Saara para baixo. Isso que está meio aqui, olha, está vendo aqui? Meio cinza, não está branco. É porque nós não temos dados. Certamente estão vermelhos também, ou próximo ao vermelho. Não é? É uma situação aqui, Líbia, é um país que está em guerra, não tem segurança alimentar e tal. Então é isso mesmo, você detectou bem. A África tem um problema de insegurança alimentar que tem aumentado, ao contrário, não tem diminuído. É difícil para a gente fazer aqui uma análise do porquê, não é? Uma das razões são guerras, não é? Então nós temos toda essa região aqui, ó, o chifre da África, são conflitos, se usa alimentação como arma de guerra, não é? E é uma forma de guerra. Nesses outros países aqui, mais para baixo, é também um pouco mais complicado. Não é só a guerra, não é? Tem uma questão de produção, não é? O Dr. Nobel Ali citou Malthus, não é? E a gente cita a Revolução Verde. Esses países aqui ainda estão pré-Revolução Verde, não é? Então, ou seja, se a gente conhece um pouco a África, a realidade, eu tive a oportunidade de ir, ainda quem faz agricultura na maior parte são mulheres, com as crianças nas costas, e não é nenhuma enxada, é um bambu que vai furando para se botar as sementes. Então se tem aí uma situação difícil sob o ponto de vista da agricultura, mas com um potencial muito grande, né? Então, essa área aí é uma área que se deve trabalhar de muita forma. Agora, tem que se trabalhar com muito cuidado. As populações, pelo menos algumas regiões na África que eu visitei, estão numa transformação muito rápida.
O Brasil, nós passamos por uma transformação da agricultura que aumentava a produção e, ao mesmo tempo, tinha uma migração para a cidade. Em alguns países africanos, uma região da África, não tem aumento de produção e já se tem uma migração muito rápida para a cidade. As cidades estão inchando, tem um abandono dessa migração. E tem uma outra coisa, que são os hábitos alimentares. Hoje nós comemos no mundo 5 produtos, que são as commodities. E que tem quase todos os produtos que a gente come tem isso. Nós temos o milho, nós temos a soja, nós temos o leite, os seus derivados, não é? Nós temos o trigo e nós temos o arroz. Arroz não é commodity, mas é quase isso. É quase isso. Nós temos o arroz. Na África, as pessoas que estão no interior, eles comem mandioca, que veio do Brasil para lá, mas está na cultura alimentar deles. Comem tubérculos, tem a caça, tem a sua vaca. Quando eles migram, o hábito alimentar muda. Ou seja, eles passam a ter que comer cozinhar mais rápido. Porque eles trabalham, tem que gastar menos tempo cozinhando. Né? E todo mundo quer gastar menos tempo cozinhando. Então, aquele alimento que ele tinha, que ele levava 1 hora para preparar, 1h30, a mulher ou o homem não tem mais tempo, pelo cansaço, pela sua situação. Ele passa a consumir o quê? Arroz, que não é produzido naquele país. Ele passa a consumir outros produtos, que são essas 5 commodities, basicamente produtos semi-preparados, de alguma forma são semi-preparados. O óleo, né? O arroz, são semi-preparados. Então, a dependência alimentar desses países aumenta muito, porque eles necessitam importar alimentos, de que eles não deixaram de produzir alguns alimentos e deixaram de consumir alimentos tradicionais. Então, isso gera uma dependência alimentar, gera um grupo, que é aquele grupo que detém o monopólio da exportação e da importação. Então, tem toda uma problemática que eu não sou especialista, devem ter outros problemas e outras situações que a gente tem que discutir. Então, a situação é essa. Tiveram 2 questões, e aí eu respondo ao professor Jorge e ao Dr. Nobel, obrigado pelas importantes contribuições e o crescimento populacional. A gente falou mesmo, né? Vamos lá. Aqui, o crescimento populacional está aqui na frente. Esse gráfico aqui, está aqui. Né? Esse gráfico aqui mostra, olha só, nós estamos aqui mais ou menos, né? É isso. Estamos aqui mais ou menos. Nós ainda temos 3 bilhões e meio a crescer. Né? 3 bilhões e meio a crescer. Eu não sou muito ainda da teoria do Malthus. Eu acho que nós temos possibilidade de aumentar a produção, aumentar nossas pesquisas, a Embrapa, né? E o Brasil é um exemplo disso, para ter uma segunda, uma terceira, uma quarta revolução verde, ligando as mudanças climáticas e, claro, ligando a sustentabilidade, se produzir mais. São esses os nossos desafios. Produzir mais e alimentar o mundo, né? De forma adequada. É possível, mas é um trabalho, doutor Nobel, herculano e professor Jorge, muito grande. O doutor Silvio também, que falou da produção, eu concordo. São vários fatores, né? O senhor é economista, eu não sou, mas me meti um pouquinho, então não entendo muito, mas a gente trabalha também com alguns dados. Nós temos que ter crescimento econômico, né? Políticas de sustentação desse crescimento econômico e também políticas aos mais vulneráveis. Isso é importante. Na sociedade é importante a gente ter uma segurança em momentos, e o que a gente chama de resiliência, não é? Nesses momentos de crise, de catástrofe, de tudo, é segurança, e o alimento é importante a gente ter esse crescimento. Eu acredito que o senhor Silvio está certo. Eu acabo rapidinho respondendo ao Luiz. Luiz, é verdade, mas a agricultura familiar produz muito ainda, no Brasil e no mundo. E nós precisamos desses alimentos, que são os alimentos que estão próximos, são os alimentos de proximidade. São aqueles que a gente, quando fala de energia, e o nosso colega vai falar, ele diz, olha, não tem que produzir energia onde a gente está. Então a gente também tem que produzir, para a nossa segurança alimentar, alimentos onde a gente está e na proximidade.
É isso. Muito obrigado, Zé. Muito bom, mestre. Que maravilha, né? Nós vamos sortear alguém só do plenário, porque nós estamos com tempo. Tem alguém do plenário que queira fazer uma manifestação? Ok, vamos lá. Professor lá da Universidade Federal do Amazonas. Cadê o microfone para ele? Não, Nossas assessorias. Cadê a assessoria? Passar o microfone aqui. Não precisa não, tá em bom som. Uma pergunta pertinente que o senhor colocou com o crescimento da população. Se identifique, está sendo gravado. É melhor passar o microfone, está sendo gravado. Por favor. As nossas assessoras aqui com os microfones. Ok, enquanto ele vai passando, eu vou fazendo aqui. Está sendo tudo ao vivo pelo Hangout do Ricardo Brandão. www.revistaecoturismo.com.br. Identifique seu nome e a entidade. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é José Martins, fazendo uma correção para o professor. O meu é técnico em Química da Universidade Federal do Amazonas. A pergunta pertinente que eu queria fazer, como colocou o mestre, eu em 2003 convenci uma assistente social a fazer a vasectomia, porque na época eu via um tanto quanto o crescimento populacional e a divisão da água. A água que nós temos no país, como foi bem colocado, 70%. E como o doutor colocou aí, as vasectomias, né, e as laqueaduras, nosso crescimento populacional até 2050 vai triplicar. Pelo menos foi os dados que eu tive até 2003. Então o que acontece? A água que nós temos, se nós dividirmos ela hoje, dá um copo para cada uma. Até 2050, segundo os estimativas de vocês, que vocês têm os cálculos matemáticos, vai dar uma gota para cada pessoa. É a estimativa. Como nós precisamos da agricultura para produzir irrigada, como é que nós vamos tirar essa água? Outro problema, a agricultura familiar, como foi muito bem colocado. Os nossos ribeirinhos, na cidade onde eu estou, está sendo importado daqui a cebola, o cheiro verde, que é aquilo para cozinhar o peixe. Não se tem mais. O tucupi, que é a pimenta feita com o extrato da folha de mandioca, que é produzida com o próprio ribeirinho, nós não temos. Acabou. E está acabando. Quanto mais tecnologia, menos nós vamos produzir. Como foi colocado na África. Quando você muda de um lugar para o outro, a sua alimentação também muda. Como que nós vamos fazer isso até lá? É o grande desafio. Eu acredito que a gente pode trabalhar o manejo de água. Existem tecnologias hoje que a gente pesquisa de sementes e de variedades mais produtivas que exigem menos água. Não é? Existe tecnologia de gerar energia de forma limpa, Então, a tecnologia é muito importante. Sem ela, nós não conseguiremos transportar esses desafios e resolver até o problema de um copo d'água para cada um, né? Que hoje tem no mundo. É a reciclagem, são as tecnologias que a gente tem que usar. Né? E eu sou um daqueles que os dados estão mostrando. A população tem aumentado, mas as pessoas em segurança alimentar têm diminuído. Então, não é só na produção, mas também na forma de gerar esse alimento que a gente produz. O desperdício, que eu já falei, né, que é enorme, desde a cadeia de produção, quando você está ali produzindo, até o final dele, a nossa casa, que é o final onde a gente joga no lixo. O desperdício é absurdo, daria já para alimentar essa cadeia, essa grande população mundial, sem produzir nada, só gerando melhores desperdícios. Então nós temos tecnologia, e inventar tecnologias, nos reinventarmos, mudarmos a cabeça e trabalhar de forma diferente. Eu não quero gerar polêmica, tá? Mas os hábitos alimentares também podem mudar, né? Porque teve um colega da FAO, no mundo, que falou muito da alimentação de insetos, né? Em alguns países se come insetos, mas no futuro ninguém sabe como vai ser, né? Se come inseto e é uma alimentação normal, proteína, enfim, tem uma série de coisas aí, né? Isso não é para gerar polêmica, eu sei que o auditório gosta. Quantos telefonemas? Na medida que esse colega fala sobre alimentação de insetos e forma de produzir os insetos, que é uma forma barata, tem tecnologia para isso e tal, o telefone todo